Professor a todos, dando continuidade aos nossos tutoriais da EBD do segundo trimestre, que o tema é Gênesis. A lição é a número 4, a alienação humana a partir da queda. A revista foi escrita pelo bispo Abner Ferreira. A coordenação nesse dia será da missionária Jane, em 29 de 4 de 2023. Aí nós estamos no tópico número 2, alienação em relação ao próximo. O autor diz que, além do pecado ter gerado uma alienação no homem consigo mesmo, gerou também uma alienação com o próximo, o que explica todos os nossos desajustes sociais. Aí no item 2.1, transferência de responsabilidade. O autor diz que a culpa de Adão sentiu fez ele responsabilizar a sua mulher por seu erro. Gênesis 3, de 12 a 13. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. O mal se prolifera no mundo e corre livre na sociedade justamente pela indisposição de quem erra em assumir sua responsabilidade. Numa tentativa de fazer de tudo para não sentir mal com a culpa, as relações sociais são afetadas. Aí no tópico do comentarista, o autor cita aqui o comentário bíblico Brudman, de Gênesis. Quando Eva foi induzida pela serpente a pensar que Deus, na verdade, não se interessava por ela, a alienação já tivera início. E quando ela comeu do fruto, a alienação foi consumida. Aí o comentarista diz, Deus é Deus e eu sou eu, e eu preparada para viver sozinha. Mas Deus ensina que a separação de Deus resulta na separação de nossos semelhantes. Aí no item 2.2, a perda da pureza. O autor comenta que após comer do fruto, Adão e Eva sentiram vergonha apenas em relação a si mesmo, mas também uma relação ao outro. Gênesis 2:25. E ambos estiveram nus, e o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Pois essa primeira experiência com vergonha que os fez cozerem aventais como folha. Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Assim, a relação entre homem e mulher foi profunda e permanentemente afetada. O autor conclui que a nudez do corpo, que até então era uma bênção de Deus, tornou-se a causa de muitos tipos de pecado que nasceram na mente. No tópico comentarista, o autor cita aqui o comentário bíblico do Antigo Testamento, que diz, e foram abertos os olhos de ambas e conheceram que estavam nus, e de repente qualquer outra pessoa estivesse por perto de Adão e Eva, se sentiram envergonhados. Gênesis 2:25. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. O comentarista conclui que a ingenuidade havia sido substituída por desconfiança, medo e pensamento ruim. Então se cobriram com folhas de figueira. E para terminar o tópico 2, o item 2.3, relações conflituosas. O autor diz que a teologia da salvação nós aprendemos que Deus já tinha determinado de que Abraão fosse o cabeça da humanidade e o representasse. Isso inclui Eva, pelo que Deus disse após o pecado. Gênesis 3:16. E a mulher disse, multiplicai grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor dará as duas filhos, e teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. O autor enfatiza que a relação original entre o homem e a mulher não chega nem de perto do melhor quadro
que possamos viver como casais hoje em dia. O autor conclui que as relações conflituosas sobre submissão e insubmissão sempre marcarão os relacionamentos entre casais como consequência dessa alienação social por causa do pecado. Aí no tópico do comentarista, o autor cita a Bíblia de Estudo BKJ. O casamento seria desvirtuado, apesar do desejo da mulher passar sem par seu marido, o pecado também desvirtuaria o plano de Deus para o casamento e criaria desigualdade e subjugação atormentadoras. A subjugação é um efeito devastador do pecado no relacionamento entre o marido e a esposa, e não uma prescrição para se abusar da esposa. No Novo Testamento, o casamento deve refletir o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Éfeso 5, de 4 a 25. De sorte que, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo, sujeitas a seus maridos. Vós, marido, amai a vossa esposa, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo entregou por ela. E deve ser caracterizada pela compreensão e respeito de um marido por sua esposa. 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, marido, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejais impedido a vossas orações. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 3, alienação em relação a Deus. Até lá, se Deus assim permitir.